A gente sabe que tem muito torcedor do Corinthians e a gente conhece muitos torcedores do Corinthians e temos muitos amigos que torcem para o Corinthians e há uma ansiedade tão grande, uma expectativa tão grande para a divulgação. Não, porque o Roger Guedes, cadê o Roger Guedes? Porque isso aqui, porque não apresenta, porque já apresentou um, porque não apresenta o outro, porque já falou com um, já falou com o outro, já fez o Renato Augusto e cadê o, entendeu? O Juliano e aí o Roger Guedes, cadê o Roger Guedes? Porque o torcedor do Corinthians, eu até entendo, fica agoniado, e ficou agoniado, de ver aquele time do início do Campeonato Brasileiro. A desclassificação da Copa do Brasil, como aconteceu, né, contra o Atlético Goianiense, com o Corinthians não conseguindo jogar. Eu entendo até. Mas o Corinthians está fazendo, pelo que eu fui informado por uns amigos que ainda temos lá no Corinthians, é que os passos estão sendo dados bem dentro de cada situação. Primeiro, se aguardava a liberação do jogador no futebol da China. Ponto. A despedida do jogador por parte do clube chinês. Já veio comunicado. O Roger Guedes agradecendo o período que ele passou na China. Os acordos que foram verbalizados envolvendo o Roger Guedes, o empresário dele, que é o Paulo Pitombeira, e o Corinthians, agora estão sendo transformados em um contrato. Né? Isso está sendo colocado no papel. Cláusula, aquilo que foi estabelecido entre o Corinthians e o jogador através do seu empresário. Então, o negócio está assim. Como é que o Corinthians... o Roger Guedes é muito novo, né? Tem o quê? 24 anos? 25 no máximo, né? Eu me lembro que são 24 anos. Então, ele tem potencial para jogar no futebol europeu ou uma nova negociação com o futebol do exterior. Então, precisa saber qual é a participação do Corinthians nesse negócio. Né? O passe é dele, porque agora da China ele está liberado, o passe é dele. Como é que o Corinthians vai ter uma participação se o jogador for novamente negociado com o mercado europeu? Então, isso está sendo entabulado. Mas o que eu tenho de informação é que o Roger Guedes já está apalavrado, ele quer jogar no Corinthians. Houve também a tentativa de algumas outras equipes, inclusive brasileiras, de tentar atravessar o negócio. Mas o Roger Guedes foi inflexível. Ele disse, eu vou jogar no Corinthians. Se for para jogar no Brasil, eu vou jogar no Corinthians. Porque ele liga praticamente toda semana, ou praticamente todo dia, para a rapaziada do Corinthians. Para o Fábio Santos, então, ele liga todo dia. Então, ele quer jogar no Corinthians. O negócio está sendo entabulado dessa forma. Como o Paulo Pitombeira é empresário dele, e o Corinthians está precisando de um lateral direito... Pitombeira. É o Paulo Pitombeira. O Corinthians está acostumado a fazer isso no pacote, né, Pascoal? Foi o Johnny Gonzalez, saiu, chega o Jonathan Cafu, com o mesmo empresário. É normal do Corinthians. Exato, vai lá, Pascoal. Exato. Vai, Pascoalzinho. Vocês têm uma... Sim. Posso completar? Pode. Não, o Corinthians está trazendo o João Pedro, que eu acho um bom lateral. Não acho mau lateral, não. Bom. O João Pedro, aquele revelado pelo Palmeiras, com passagem pelo futebol lá de Portugal, no Porto, não ficou lá, veio para o Bahia, está 2 temporadas no Bahia, não está jogando no Bahia. O chão é bom. Como? Desculpa, não entendi. O problema dele é que ele tá... Ô, Pascoal, ele é bom jogador. O problema dele é que em muitos momentos ele pensa que ele é o Cafu. Não o Jonathan Cafu, o Cafu aquele. E aí ele tem que baixar um pouquinho a bola, mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. O Corinthians está contratado pelo Corinthians. O Corinthians falta anunciar a contratação. Então, como já tem toda essa amarração, vocês perceberam a amarração do negócio? Então, muito possivelmente, porque eu tenho que fechar o negócio até sexta-feira, entre hoje e amanhã, o negócio do Roger Guedes vai ser colocado como definido pelo Corinthians. Na minha visão, pelo que eu estou sentindo, pelo que estou vendo, pelo que estou vendo do pessoal do Corinthians, o Roger Guedes tem uma enorme possibilidade. Não posso falar 100%, porque eu já vi jogador chegar para jogar num clube e ser entregue em outro. Vocês já viram isso na vida? Não, eu já vi. Opa. Já vi jogador chegar, eu já vi jogador chegar na rodoviária, todo arrumado, para jogar no time X, de repente os caras pegam, botam ele num cara e levam pro outro. Eu já vi isso. Errou o táxi, né, Pascoal? Errou o táxi. Eu já vi. O Dudu foi assim. Não, o Dudu foi uma questão de não acerto. O Dudu não conseguiu se acertar com o Corinthians, conversou, quase se acertou com o São Paulo até chegar a proposta do Palmeiras. Quando chegou a proposta do Palmeiras, Pascoal, ele falou, vou jogar no Palmeiras. Né? O que eu sei é que o Palmeiras pagou em cash. A diferença foi essa. A diferença, ele acertou. É que na hora da, como você gosta ali, Pascoal, na hora do chuviscar, do euro, do dólar, do ien, do negócio ali,
A hora que precisou fazer o Pix, que na época não era Pix, era DOC, o pessoal falou, não, mas pera um pouquinho, esse Pix a gente pode dividir, não sei o que, o Palmeiras não vai dividir nada, aí eu pago. Pum, acabou e resolveu a conversa ali. Essa então, foi a história, hein, Pascoal? O que eu sei é que a probabilidade... Hoje, se você perguntar, Pascoal, ele vai jogar onde o Roger Guedes? Não tem nenhuma proposta que possa significar a saída dele para o mercado exterior. Teve proposta no futebol brasileiro, mas do Corinthians e de outras equipes. Ele prefere jogar no Corinthians. Hoje eu diria para você que ele vai jogar no Corinthians, mas eu não sou capaz de assinar, porque ele também não assinou ainda o contrato com o Corinthians. Mas a probabilidade é enorme. Enorme. Já fiquei imaginando que a torcida do Corinthians agora fica maluca com esse negócio. Roger Guedes. Nossa, agora pega fogo. Só para não passar batido aqui, né, já que o Pascoal traz essa informação do João Paulo também, Pedro, pintou aqui na nossa tela uma pergunta que me deixou João curiosa. Pedro? Eu falei o quê? João Paulo. Desculpa, João Pedro. E ele é sombra para o Fagner, ô Pedro? Não acho que seja uma sombra para o Fagner, né? Fagner está num patamar que não existe exatamente uma sombra a ele no grupo, por serviços prestados e pelo que faz, pelo que entrega. Mas acho que talvez uma transição, ter alguém por ali, algum problema que ele possa vir a ter, problema de cartão, problema de lesão, como já teve recentemente, por menor que seja, e não dá mais para, por exemplo, você não ter o Fagner, ele tem que improvisar, porque não tem outro jogador de ofício ali. Improvisa, puxa um menino mais novo, porque ele em algum momento jogou de lateral na base e tal. Então é uma opção para o setor. Não acho que seja uma sombra, porque em algum momento ele vai barrar o Fagner. Isso só se o Fagner não quiser mais. Estourar uma idade, decidir que não tem mais lenha para queimar no Corinthians, buscar outro desafio, aí poderia ser. Mas acho que é muito mais ter alguém para repor. Porque o Fagner se tornou tão unanimidade que no momento ali era ele mais ninguém. Recentemente não tinha jogador de ofício, improvisa. E o Silvinho tem que explicar por que improvisou o nome X ou o nome Y. Porque em algum momento já atuou assim na base, a gente tem segurança. Tudo bem, mas não tinha essa bola de segurança ali em caso de saída do Fagner. Então acho que é muito mais esse tipo de reposição, Dani. Boa, e pra gente não passar também, o Pascoal trouxe para ontem a gente a informação do Vital, né, que foi pro Panathinaikos, vai pra Grécia, e é um jogador que deixa, Zé, essa quero ouvir você, ele deixa a sensação de que a missão jogou lá. cumprida, então, ou esperava-se um pouco mais? Não, esperava-se um pouco mais, né, da forma como ele saiu da época do Vasco, era um jovem de muita projeção, né, vamos dizer assim, pela qualidade que tem. Mas ele estacionou no Corinthians, né? Em alguns momentos ele conseguiu jogar bem, depois ele caía de novo, aí quando joga bem de novo, aí se machuca, né? Ele não teve uma regularidade que se esperava até para evolução como jogador. Agora, se ele não evoluir lá no Panathinaikos, ele volta em 6 meses, porque lá vai ser diferente, lá não tem essa parcimônia que existe aqui no Brasil, não. Lá o negócio é feio, lá o bicho pega... E vou dar só uma dica, contra o Olympiacos tem que correr, se não correr, meu filho, depois vai ser ruim para sair do estádio, hein? Os caras acham que vão pra lá, Zé, pra ficar vendo ruína, pra ficar vendo o Paternon, na verdade, o Monte Olímpia, não sei o quê, vai ver praia bonita, paradisíaca. Amigão, Atenas é 10 vezes pior do que os caras imaginam, hein? Meu tio jogou lá, jogou em Salônica, que não tinha nem essa pressão de Olympiacos, Panathinaikos e o AEK. É um pouquinho menos, e o negócio já foi complicado na época. Imagina jogar no Panathinaikos. Você sabe como é que é, Zé? Uma vez, vocês imaginam jogar o clássico Olympiacos e Panathinaikos na Rua Javari sem alambrado. E aí, durante um tabu de 10 anos, só o Olympiacos ganhando. Né? E aos 40 minutos do segundo tempo, pênalti para o Olympiacos, estava 1-0 para o Panathinaikos. Resumindo, 1h30 de porrada... a torcida invadiu, bateu no árbitro, aí todo mundo falou, agora acabou o jogo. Continuou o jogo, o nosso jogador bateu, fez o pênalti, né, 1-1, acabou o jogo. Nós tivemos que sair na porrada com a torcida para poder entrar ao vestiário. Na porrada. Olha a turma, era eu, Giovanni, Carembê, não sei se o Bermudes ainda estava, mas tinha mais uns 4 ou 5. Nós ficamos juntos assim para poder sair. Turma mais ou menos aí para brigar, Zé. Mais ou menos esse mas só mesmo assim, né, tomar tapa na orelha era normal, porque você imagina a torcida toda invadindo o campo, o juiz apanhou, lá é uma coisa, assim... Ô Zé, e o Vital tem perfil para segurar isso aí, segurar essa bronca? É bom que ele tenha agora, né? Que ele desenvolva, Daniel. Ele vai ter que desenvolver esse perfil, porque lá não tem esse tipo de situação, especialmente quando você tem os grandes jogos.
Né, o Pipo falou sobre Tessalônica, né? Mas é o costume de falar Tessalonique, né? Então, existe uma guerra, não é uma guerra, mas uma rivalidade muito grande com os times de Atenas, né? Então, quando o time de Atenas vai jogar lá, Olympiacos ou Panathinaikos ou AEK, é uma briga, uma confusão. Eu lembro quando nós iríamos jogar contra o PAOK. É guerra, Dani, é guerra. É guerra. Eles isolam 4 quarteirões ao redor do estádio. Parecia que eu estava jogando o jogo da FIFA, Copa do Mundo. Tudo isolado. E mesmo assim, a torcida do PAOK, eles assistem o jogo no alambrado e com uma perna já dentro do estádio. E chove de tudo, chove pedra, tudo que você possa imaginar. E o jogo continua. Esse ano ou ano passado, o presidente do PAOK, que é um russo, entrou armado dentro do campo para afrontar ali os árbitros. É uma situação bem complicada. Então, não, Zé, ele foi conversar com a arbitragem, Zé. Ele foi conversar com a arbitragem. Eu torço para que o Vital consiga evoluir, né, como jogador e eu acho que como ser humano ele vai evoluir porque ele vai conhecer muita coisa lá na Grécia. É muito bonito lá, tem uma história fantástica e que ele possa evoluir especialmente como jogador em relação ao caráter, né? Entender o que o jogo precisa, o que o jogo necessita para ele poder evoluir como jogador e ter uma carreira brilhante, porque eu acho que ele tem qualidade, agora precisa evoluir realmente. Agora vai ter que correr. Olha, depois desse cenário bonito de Zé Elias, dessa explanação que ele fez pra gente sobre o que o Vital tá indo enfrentar, basta a gente dizer boa sorte pra ele, que cresça na Grécia como jogador, como pessoa, e mudar de assunto. Eu vou falar agora. Faltou você falar, Deus proteja. Não, o pessoal vai só conversar com a arbitragem, né, Pascoal? É uma coisa normal, natural. Agora, olha aqui, vamos voltar pra cá pra falar de Copa do Brasil, porque, né, a noite é boa, começa às 7 horas da noite com Atlético Paranaense e Santos. E já que a gente vai falar de Fernando Diniz, eu vou trazer Pedro Ivo pra essa conversa, porque Pedro Ivo, ele